Gente, meu olá a todos. Estamos aí entrando com mais um vídeo, né? Falando ainda dos orixás. Eu acredito que a gente vai matar nos dois próximos vídeos, né? Esse mais um. Essa parte dos orixás, né? Antes de falar, deixa eu só chamar atenção para um fato aqui, né? Não foi um filho só, foi mais de um que falou: Nossa, é muita coisa, eu não vou decorar isso, eu não vou saber isso. Vamos falar de novo, né? Nós não vamos fazer chamada oral desse trem, não. Né? Não vai ter prova nem nada. Na verdade é assim, ó. Mais uma vez, tá? Eu estou passando para vocês a história do candomblé, né? Que é a cultura que mais trouxe aí uma interferência na espiritualidade no Brasil, né? Trouxe uma herança, mais uma vez, uma herança rica, muito bonita. Nós estamos falando dos orixás, lógico, de uma maneira bastante sucinta, né? Porque a mitologia africana tem toda uma história de como apareceram, de onde vem, enfim. O que nós estamos fazendo é passando para vocês um conhecimento um pouco mais objetivo, né? Mas para que vocês saibam, conheçam a história, tá? Eu volto a falar, terminando os orixás e alguns hábitos do candomblé, banhos, búzios, firmezas, até a cultura em algumas regiões que ainda tem, né, a cultura do sacrifício, da onde veio, para vocês entenderem a história, tá? Mais uma vez, depois dessa etapa do candomblé, a gente já vai entrar num estudo de espiritualidade e eu volto a falar, é muito mais simples, tem muito mais profundidade, ok? É muito mais profundo, mas é bem mais simples, tá? Vocês não precisam se preocupar com nada disso. Eu só estou passando a história. Caso vocês queiram conhecer algo mais ou tenham alguma dúvida, vocês têm aonde recorrer, enfim, tá? O que vai interessar realmente para a gente é a hora que a gente começar a falar da espiritualidade sem essa roupagem toda, né? Que fica bem mais simples e com certeza é o que o papai quer, tá? No frigir dos ovos, seja o candomblé, a umbanda, a mesa branca, o kardecismo, todos eles têm um único objetivo, tá? O que eu estou passando para vocês é só um pouco da história que nos trouxe alguns conhecimentos de uma vida aí, e explicando para vocês suas origens e tudo. E aí depois na espiritualidade nós vamos ver disso tudo o que é necessário e o que não é necessário, tá bom? Mais uma vez, não tem certo e errado, não. Em fé não tem isso, tá bom? Aquilo que se acredita. A gente só vai discutir depois, no momento oportuno, se é necessário ou não, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje então do orixá Oxum agora, tá? Esse orixá tem o seu nome originário, é legal a gente saber disso, né? Até por uma curiosidade, no rio Oxum, tá? O rio Oxum corre em Urubalândia, é uma região da Nigéria, daí vem o nome Oxum, tá? Ela é reverenciada por muitos como a deusa do amor, orixá das águas doces, é quem mantém o equilíbrio das emoções, o equilíbrio da natureza e também é a deusa da fecundidade, tá? Do nascimento, do novo, né? É o orixá que intercede em defesa de todos os humanos junto aos outros orixás, inclusive junto ao Criador, tá bom? A grande maioria dos adeptos ao candomblé cultuam Oxum em busca de quietude, tá? Ela é invocada também quando você está procurando amor verdadeiro, quando você precisa de prosperidade, procura alegria, paz, harmonia, tá? Os filhos de Oxum geralmente são sensíveis ao extremo. A gente brinca e chama de chorões, né? Se emocionam com muita facilidade, têm uma forte tendência a expressar as suas emoções através das lágrimas, tá? Então o filho de Oxum geralmente se emociona ou quando ele está muito triste, mas também quando ele está muito feliz, tá? Ele expressa muito as suas emoções, é uma coisa muito visível, né? Ah, o que acontece com o filho de Oxum é o seguinte: o filho de Oxum geralmente ele é muito adepto ao social, tá? À vida social. Eles procuram constantemente uma ascensão,
existe uma certa dose de egocentrismo, mas é natural, né? Não é nada tendencioso, nada ruim. Eles gostam realmente de estar num lugar e serem notados, tá? Eles têm uma tendência a se programar, tudo eles fazem um planejamento com antecedência, isso é muito legal, né? São calmos, geralmente fazem as coisas de uma maneira bem cadenciada, vamos falar assim. Dão muito valor para a opinião alheia, tá? O filho de Oxum geralmente se preocupa demais com o que os outros pensam, então ele faz de tudo para não chocar essas pessoas, né? Ele geralmente foge do enfrentamento, foge da briga, ele prefere resolver tudo na base da diplomacia, tá? Isso geralmente, na grande maioria dos casos. O filho do Oxum também, quando fica nervoso, ele pode se tornar extremamente agressivo e vingativo, tá? Então a gente sempre diz assim, ó, aquela velha história, né? A pessoa quando é muito calma, você tem que tomar um cuidado. É verdade. O filho de Oxum costuma ser bastante calmo, mas quando ele fica nervoso, realmente é um problema, né? O seu sincretismo na igreja se dá com Nossa Senhora da Conceição, com Nossa Senhora do Rosário e também Nossa Senhora da Aparecida. Na verdade, é Nossa Senhora, né? É por isso que é chamado de Mãe da Fecundidade, Mãe da Vida. A data anual que se guarda para Oxum é 8 de dezembro, tá? E as datas da semana são as sextas e o sábado. A saudação de Oxum é Orá Iê, tá? Que significa olhe por mim, minha mãe. Essa é a tradução do Urubá para a nossa língua, tá bom? O seu objeto símbolo é o abebé dourado. Abebé dourado é um espelho de latão, né? E a sua cor é o amarelo. As oferendas para Oxum levam como bebida champanhe branca, tá? Nunca rosé, água de coco, e as comidas podem ser o mulucum. O mulucum é uma comida feita à base de feijão fradinho. Você cozinha ele, bate, forma aquela papa, né? Aí você coloca cebola ralada, camarão, azeite, e geralmente você ornamenta ele, você enfeita ele com ovos brancos, tá? Geralmente 8 ovos brancos é o que se leva, dependendo da comida, 9, mas para esse orixá são 8, tá? Ou chinchim de galinha. Chinchim de galinha é galinha cozida com molho, né? Famosa galinha no chocho. As flores são as rosas amarelas, tá? Na falta de rosa, pode-se entregar qualquer flor que seja amarela, tá bom? O local para se arrear oferenda para Oxum são sempre fontes e cachoeiras, tá? Os animais atribuídos a esse orixá são a arara, o pato, tá? E as ervas atribuídas são a erva de Santa Luzia, alecrim e alfazema. Os domínios dela, como a gente já falou, fertilidade, crianças e o ouro. O ouro, a gente quando fala ouro se refere a dinheiro, a bens materiais, a conquistas materiais, tá? Através do trabalho sempre, tá bom? Também é a orixá da vaidade, da esperteza e o seu elemento é a água, tá bom? O orixá que nós vamos falar depois dela é Inhansã, é a deusa dos fenômenos climáticos, temporais, raios, trovões, mas não é só desse tempo, também é orixá do tempo cronológico, tá? Passado, presente e futuro. A gente chama esse orixá do direcionamento, quando você precisa realmente achar uma direção, um objetivo, tá? O nome dela, Yansan, significa deusa do entardecer. Os filhos desse orixá geralmente possuem um temperamento arredio, né? São de expressões fortes, são geniosos, tá? Têm um espírito guerreiro, não desistem facilmente dos seus objetivos e enfrentam as suas batalhas com a força e a certeza da vitória, sempre. Partem para a guerra na certeza de que vão vencer, tá? O legal é que quando isso não acontece, quando a conquista não vem, eles não desanimam, eles continuam, né? Filhos desse orixá geralmente não abrem mão do que eles querem. A verdade é essa, tá bom? Bom, as suas habilidades é que eles enfrentam tudo com muita esperteza, tá? Se for necessário, eles mudam, né? Tem aí um efeito de camaleão, mudam de acordo com a necessidade, tá bom?
mas são munidos de muita garra, de muita coragem e muita vontade de vencer na vida. Os filhos de Yansan também têm uma facilidade muito grande para se entregar ao amor, tá bom? Geralmente fazem isso e costumam ser muito fiéis aos seus relacionamentos e também exigem a fidelidade. Então, quando ela não acontece, também não perdoam com facilidade, tá bom? O sincretismo de Yansan com a igreja se dá com Santa Bárbara, tá? O seu dia de comemoração anual é o dia 4 de dezembro, sendo que os dias de culto semanais são as quartas e quintas-feiras. A saudação é Ieparren Yansan. O significado disso na nossa língua é olha o tempo, minha mãe. Né? Não é só olha o tempo climático, olha o tempo também que está correndo, né? O tempo urge. Então, os seus símbolos são o Iroeshin. O Iroeshin é um nome em Nagô que se dá para chicote, tá? Então, o símbolo dela é o Iroeshin, que é um chicote, e o alfange. E as cores de Yansan são o vermelho púrpura e o coral. As ervas atribuídas a Yansan consistem em espada de Santa Bárbara, louro, arruda, casca de alho. As oferendas para Yansan levam como bebidas champanhe, de qualquer cor, tá? Geralmente se usa rosé, pode ser o vinho branco ou água de coco. E as comidas são acarajé, romã, figo ou figo de piteira, que é uma outra qualidade de figo, né? Ele é mais silvestre. As flores podem ser rosas ou gérberas, vermelhas ou corais, e devem ser arreadas em canaviais, bambuzais ou pedreiras, tá bom? E aí o outro orixá que nós vamos falar hoje é o orixá Logum Edé. É legal que a gente saiba que assim, é um orixá extremamente interessante, tá? É um orixá que raramente está como central do Juntó, tá? E raramente não significa que não pode nem que não aconteça. Ele é mais raro de estar no Juntó, tá? O Logum Edé é considerado um exímio caçador nas matas e também na água, tá? Diz a lenda que ele é o fruto do amor de Oxum e de Oxóssi. Ele é filho de Oxum e de Oxóssi. E por isso ele traz a característica desses dois orixás, tá? Sendo a meiguice e a graça de Oxum e a felicidade e a destreza de Oxóssi. Oxóssi é um orixá bastante feliz. É sério, costuma ser sério, mas muito feliz, tá? Os filhos de Ologum Edé geralmente trazem alguns dotes muito peculiares. Usam de muita paciência e resiliência para alcançar o que desejam. Costumam possuir características físicas de rara beleza. Né? Os filhos de Ologum Edé geralmente têm uma beleza rara mesmo. Você olha, não é aquela beleza que você enxerga em todos os lugares. São traços fortes, traços marcantes, porém delicados. Ele consegue fazer essa sintonia entre o ser marcante e ser delicado, né? Tem uma altíssima capacidade de se adaptar a qualquer tipo de situação, tá? Porém possui um temperamento bastante contraditório. Em alguns momentos ele se apresenta terno, amável, extremamente altruísta, muito benevolente. Em outros se apresenta sério, prefere a solidão. Tá? Ele assume uma posição mais introspectiva. Isso é natural. O filho de Logum Edé balança muito entre esses extremos. Ele está muito bem, ele está muito acessível e daqui a pouco ele se fecha e fica mais solitário. Isso não tem a ver com uma bipolaridade, porque ele não chega a ficar agressivo, ele só fica quieto, né? Mais pensativo, no momento mais sabático, tá bom? Em muitos momentos são indecisos sem saber o que realmente querem. Né? É natural dos filhos de Logum quererem alguma coisa e ao mesmo tempo ficar pensando, pô, será que vale a pena, será que não vale a pena, né? Até mesmo em suas emoções são poucos definidas. Ao mesmo tempo que ele ama, ele pergunta se vale a pena amar aquela pessoa, se ele está amando a pessoa correta, enfim. Tá? Isso se deve às influências que ele recebe dos dois orixás, tanto de Oxum quanto de Oxóssi, tá? Em outros momentos ele pode ser extremamente arrogante e soberbo, tá? Prendem as pessoas
pela beleza de um olhar felino. Né? Os filhos de Ogum geralmente têm um olhar felino, que a gente fala que é extremamente penetrante, ele é quase que hipnotizador, né? Prendem a gente com esse olhar. Ao mesmo tempo, intimida, né, as pessoas. É um olhar que faz com que a pessoa fixe nele e ao mesmo tempo cria um certo medo, né? São controladores e também de pouca modéstia. O filho de Logum Edé, apesar de fazer um exercício o tempo todo para parecer modesto, para parecer humilde, eles não são. Eles geralmente têm conhecimento realmente das suas particularidades, das suas ferramentas boas que eles têm para usar. Né? Por serem naturalmente belos, sustentam tudo com muita confiança em sua aparência. Eles sempre acreditam que com a aparência eles vão conseguir resolver tudo. Quando eu falo, estou falando em aparência, não só aparência física, espiritual, o relacionamento, enfim. E quando eles se tornam conscientes de quais são suas virtudes e os seus defeitos, eles se tornam extremamente carismáticos e agradáveis. E assim passam a ser pessoas fadadas ao sucesso. Tá bom? É muito difícil você ver um filho de Logum Edé que leva Logum Edé no centro do seu juntó, que não tenha muito sucesso pessoal, profissional, tá? O sincretismo de Logum Edé com a igreja se dá com Santo Expedito. É um sincretismo que ele causa um certo choque em algumas regiões, porque Santo Expedito também faz sincretismo com a Baluaê em algumas regiões, tá? Mas o de Logum Edé com a igreja se dá com Santo Expedito. A sua saudação no candomblé é Lossi, Lossi, Logum Edé, tá bom? A data que só significa Salve Logum Edé, então é Lossi, Lossi, Logum Edé. A data anual que se comemora Logum Edé é no dia 19 de abril, tá pertinho inclusive, né? O dia da semana destinado a ele é a quinta-feira. Tá? Os símbolos que são atribuídos a Logum Edé é o Ofá, né, que é o mesmo Ofá de Oxóssi, né, que é o conjunto de arco e flecha, e o Abebé dourado de Oxum, que é o espelho de latão, tá bom? As ervas atribuídas a esse orixá, que é o Logum Edé, são as mesmas de Oxóssi e as mesmas de Oxum, tá bom? As cores que representam a Logum Edé são o azul turquesa e o amarelo, tá? O amarelo mais forte, viu? Sendo que os animais atribuídos a ele são o papagaio, o pavão e o leopardo. Eu chamei um pouco a atenção da cor do amarelo forte, porque Logum Edé não aceita amarelo fraco. Quando você faz uma firmeza para Logum Edé, ela precisa ser com o que a gente chama de aquele amarelo IP, né? Ele não puxa pro dourado, é bem amarelo mesmo, tá bom? As oferendas feitas para Logum Edé levam como bebidas guaraná, água de coco ou pode ser licor de cacau. As comidas são o molucum, que é aquela feita com feijão fradinho, ou banana prata frita, tá? As flores que se oferece para Logum Edé são cravos ou rosas amarelas, tá? Sempre amarelas. E o local para se arriar a oferenda pode ser nas matas, nas cachoeiras ou na beira dos rios, tá bom? Os domínios desse orixá são a riqueza, a fartura e também o impossível, ou pelo menos aquilo que a gente trata como impossível. É aquilo que você acha muito difícil, né? É por isso que ele tem esse sincretismo com Santo Expedito, tá bom? É o orixá da beleza física masculina e andrógena. Quando a gente fala isso é o seguinte, da beleza física, como eu falei, de rara beleza, né? Masculina, e o andrógena, por quê? Porque ele transita entre os dois sexos, ele traz geralmente uma beleza masculina física, com traços muito delicados, traços femininos. Todos os filhos de Logum Edé trazem esses traços físicos, tá? Então, quando um pai de santo precisa até ter certeza se aquele filho leva Logum Edé no juntó, basta ele olhar, porque os filhos de Logum Edé tradicionalmente trazem os traços, apesar de mesmo sendo do sexo masculino, ele traz traços muito delicados, traços femininos, tá bom? Então a gente vai ficar nesses 3 orixás hoje. Ficam faltando mais 3 para a gente fazer para o próximo vídeo agora, tá bom? E aí depois a gente vai falar de toda a parte de cultos, de todas
simbologias do candomblé, para encerrando isso a gente entrar então na espiritualidade de fato, tá joia? Eu estou enviando junto então com o vídeo para vocês, eu até vou colocar uma mensagem já, o PDF completo, porque alguém me falou que acho que faltou algum PDF de algum vídeo, então eu mando completo, vocês leem somente aonde vocês acham que precisam ler aí, porque vai estar bem separadinho, tá joia? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até mais.